Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu falarei sobre citação no processo penal, ou pelo menos começarei a falar sobre este assunto tão importante. Ele está tratado no CPP a partir do artigo 351 até o artigo 369. E o que é a citação? Ela é uma comunicação processual destinada ao acusado para que este tome ciência de que existe um processo contra a sua pessoa. E não apenas isto, também uma convocação para que ele apresente a sua defesa, a sua versão dos fatos. Importante compreender que sem a citação é impossível o exercício de defesa, é impossível mesmo a existência do processo. O que nós chamamos na teoria de processo de triangularização só é completado com a citação do réu. Uma vez que o autor provoca o estado juiz, esse então determina a citação do acusado, da parte ré, do polo passivo. Pois bem, tanto é assim que o artigo 363 do Código de Processo Penal diz que o processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado. De forma que não há que se falar em processo sem citação, ok? Muito bem. Então nós temos alguns tipos de citação, formas de realizá-la. A regra no nosso ordenamento é a citação pessoal, também chamada de citação real, em que o réu, de fato, toma conhecimento pessoalmente da existência do processo e também da convocação para apresentar a sua defesa. Bom, diz o artigo de número 351 que a citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que houver ordenado. Então essa é a grande regra no nosso ordenamento. A citação real, pessoal, por mandado. Então o oficial de justiça, ele recebe esse documento, essa ordem do juízo, para então encontrar o réu, entregar-lhe a contrafé, a cópia, inclusive a cópia da denúncia dos fatos que são imputados a ele. É feita a leitura desse mandado e o oficial então certifica essa citação. Importante compreender que, conforme o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, o prazo no processo penal ele começa a correr a partir da citação e não da juntada do mandado ou algum outro fator qualquer. Muito bem. Então nós temos como citação pessoal a regra que é a citação por mandado. O artigo 352 traz os requisitos do mandado. Eu não vou aqui ler os artigos, vou apenas citá-los. Eventualmente ler algum que tenha uma importância maior. É importante entender que, conforme o 359 diz, no caso do funcionário público, o dia designado para que ele compareça em juízo como acusado será notificado tanto a ele como ao chefe da sua repartição. Isso para que ele não seja prejudicado por ter que faltar ao serviço e também para que a administração pública tome ciência de que um dos seus servidores ou empregados está então respondendo o processo penal, o que pode refletir na sua relação com a administração pública. Ok. Temos também a chamada citação por precatória, carta precatória, para os casos em que o réu se encontra em outra comarca que não aquela do juízo processante. Isso está previsto no artigo 353, que diz que quando o réu estiver fora do território de jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória, o que também é comum. Imaginemos que alguém está sendo processado na comarca de São Paulo, capital, ok? Pois bem, porém ele tem domicílio, ele é encontrado em Campinas. Então o juízo processante envia essa carta para o juízo de Campinas. O juízo que envia essa carta precatória é chamado juízo deprecante. O que a recebe é chamado juízo deprecado. E nós temos os requisitos formais dessa precatória no artigo 354. O procedimento está no artigo 355 e 356. E aqui nós temos uma característica interessante, que é o chamado caráter itinerante da carta precatória. Então nós vemos no parágrafo 1º do 355 que, verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação. Então vamos imaginar no exemplo anterior, o juízo deprecante de São Paulo envia para Campinas. Porém, o juízo de Campinas, ao realizar diligências, descobre que esse réu está, na verdade, em São José do Rio Preto.
Ao invés de devolver essa carta precatória para São Paulo, o parágrafo 1º determina que ele remeta diretamente para o juízo de São José do Rio Preto. Isso é chamado de caráter itinerante da carta precatória, é como aí uma valorização do princípio da celeridade, da efetividade do processo e da instrumentalidade das formas. Pois bem, temos ainda a citação do réu preso. Diz o artigo 360 que, se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. E não poderia ser diferente, uma vez que, se ele está sob a jurisdição do Estado, o Estado tem por obrigação saber disto e encontrá-lo e citá-lo pessoalmente. Nós temos uma súmula, enunciado antigo do Supremo Tribunal Federal, da década de 60, que é o 351, que diz que é nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce sua jurisdição. Então, naquele contexto, longínqua década de 60, o Supremo trouxe esse marco de que, se o réu está preso na mesma unidade federativa, deve ser citado pessoalmente. Hoje isso está ultrapassado porque o 360 não traz essa limitação, mas determina que, se o réu estiver preso, não importa onde, dentro do Estado brasileiro, ele deve ser citado pessoalmente. Cabe ao Estado saber aqueles que estão debaixo de sua tutela. Bom, infelizmente nós vemos casos que desmentem isso na prática, mas o CNJ, os TJs, os TRFs precisam ter um sistema, uma organização para ter esse controle exato. Tivemos, infelizmente, meses atrás, estou gravando esse vídeo em abril de 2021, salvo engano no final do mês passado, uma notícia do Ceará em que um réu, um acusado, ficou preso por 15 anos, sem ao menos existir um processo contra ele, ou seja, uma falha monstruosa de todo o aparato estatal. A regra é que o Estado saiba se exige isso dele, ok? Então a lei de prisões criou um banco nacional de mandados de prisão, que funciona junto ao CNJ. Existe um banco nacional hoje. Por mais que o Brasil seja continental, isso não é desculpa para que se esqueça alguém preso em determinado local, ok? Pois bem, temos também a citação por carta rogatória. O que é uma rogatória? A semelhança da precatória, a rogatória também é para o caso em que o réu não se encontra no mesmo local do juízo processante. Porém, aqui ele está em local sabido, em território estrangeiro. Então diz o artigo 368, estando acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se, aqui é um detalhe que não se aplica para a carta precatória, suspendendo-se o curso do prazo da prescrição até o seu cumprimento. Então, mediante acordos, mediante relações diplomáticas, essa carta rogatória é enviada para que o Estado estrangeiro faça essa citação. E como isso demora um tempo considerável, a lei determina então que o prazo prescricional fique suspenso, porque aqui não há uma inércia do Estado. Sabemos que a prescrição uma punição, é a perda de um direito por inércia, e aqui não há que se falar em inércia do Estado em relação à citação de alguém que está em outro território, ok? Pois bem, então nós temos aqui uma situação em que o processo não é suspenso, mas a prescrição está suspensa. Interessante. Inclusive, eu citei agora há pouco o enunciado, é o de número 710 do Supremo, que diz que contam-se os prazos, no processo penal, contam-se os prazos da data da intimação ou citação. Isso se aplica à citação, e não da juntada aos autos desse mandado de carta precatória de ordem, ok? Bom, citações em legações estrangeiras. Vamos lá. Não tem nada de especial aqui, nada mais, alegação estrangeira nada mais é do que uma embaixada diplomática, um consulado. Em outro vídeo eu trato do direito internacional e falo um pouco sobre esses órgãos. Então, havendo a necessidade dessa citação em uma alegação estrangeira, será feito por carta rogatória ou mesmo por cooperação jurídica internacional. Sabemos que a tendência processual, e o CPC mostra bem isso, é de uma cooperação jurídica internacional cada vez mais ampla, mais efetiva. Isso está previsto no artigo 369, a citação em alegações estrangeiras. Ok? E com isso eu termino aqui essa breve análise da citação. No próximo vídeo eu falarei sobre a citação por edital. Então falamos até agora de situações da chamada citação real, pessoal, ok? Pois bem, se você gostou desse vídeo, não deixe então de curti-lo,
comentá-lo, pois a sua opinião é de grande relevância, e eu agradeço por estar inscrito em nosso canal, ok? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.